Bom dia, eu vou trazer uma palavra da parte do Senhor para nós, e ela se encontra lá em Mateus, capítulo 4, e diz assim, a partir do versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois de teve fome, e chamou-se a ele, e o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrar e me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviram. Amém. Então, irmãos, o que a gente entende aqui nessa palavra é que Jesus, ele estava no deserto, ele foi levado ao deserto, ele jejuou 40 dias e 40 noites. Ele era o próprio Jesus, o Espírito de Deus em terra, em forma de homem. Ele foi tentado pelo diabo. E o diabo tentou ele através da palavra também. Mas aqui é muito interessante porque ele também usa da palavra para poder se defender. E quando Efésios 6 diz, revestidos da armadura de Deus, né, que fala do escudo, né, que a palavra de Deus é o nosso escudo, que nos defende. E ele, após ter vencido a tentação do diabo, a palavra diz que os anjos do Senhor vêm e servem a ele. Então, assim, eu entendo aqui nessa palavra que todo tempo, todos nós somos tentados. A diferença é quando nós resistimos à tentação e saímos e fugimos dela, né? Então, nós temos que ter isso no nosso coração. Se o próprio Jesus foi tentado, que dirá nós, pecadores, né? E a diferença é que nós temos que resistir. A palavra diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Isso aconteceu aqui com Jesus. Ele resistiu e o diabo fugiu da presença dele, saiu. Então, nós temos que ter isso no nosso coração. As tentações, ela vem para nos provar nosso coração, onde realmente está nosso coração e a nossa fé. E nós temos que resistir com a palavra de Deus, resistir com sabedoria do Espírito Santo que habita em nós, em oração, em jejum, está nos fortalecendo espiritualmente. A palavra diz que nem só de pão vai viver o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E quando nós temos isso no nosso coração, que a palavra de Deus, ela nos traz força, que a palavra de Deus, ela nos traz sabedoria e entendimento para poder resistir àquilo que não é de Deus. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que ter isso no nosso coração, nós temos que prevalecer até o fim, né? Para que quando chegar naquele grande dia, né, o Senhor nos exalta e nos honra. Ele sabe, ele conhece nosso coração, ele sabe que se passa dentro de nós. Muitas das vezes nós sofremos, nós choramos, nós nos angustiamos, e Deus, ele entende isso. Deus, ele entende, porque ele sabe do que nós somos feitos, ele sabe como nós somos formados, ele que nos formou, ele conhece a nossa estrutura, né? E muitas vezes nós recebemos palavras que
que às vezes quer nos derrubar, nos derrotar. Às vezes nós vemos pessoas, né, que às vezes se deixam ser usado por diabo para tentar nos parar. E isso não é culpa exatamente da pessoa, né? Porque a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, né? Mas sim contra ostras espirituais. E existe, né, no mundo espiritual, né, diabo, demônios que eles estão fazendo o trabalho deles, que é, né, tentar nos derrubar, nos parar. Mas quando nós nos fortalecemos na palavra, quando nós nos fortalecemos em oração, quando nós reunimos com nossos irmãos em oração, em jejum, né, buscamos mais de Deus, nós estamos fortalecendo nosso espírito, alimentando nosso espírito, e ele vai ficando forte cada vez mais, né? E aí vai prevalecer a vontade do espírito e não a vontade da carne. E isso nós temos que lutar todos os dias. Já ontem nós vencemos a batalha, hoje é um novo dia, uma nova batalha, uma nova caminhada, e nós precisamos nos fortalecer e fortalecer uns aos outros, tá? Que nós possamos ter isso em nosso coração, fortalecer uns aos outros, que ninguém é mais que ninguém, ninguém é maior que o outro. Deus, ele olha para todos nós igualmente. Não tem, para Deus não tem esse o rico ser maior ou melhor, ou o pobre ser menor. Não tem nada disso. Deus, ele conhece a intenção de cada coração. Ele sabe da intenção do meu coração e sabe da intenção do seu coração. Ele conhece a intenção do nosso coração. A palavra diz que ele sonda os nossos corações e prova os nossos rins. Então, nós temos que ter isso no nosso coração, que Deus, ele é amor, ele é paz, ele é bondade, ele é misericordioso, mas também ele é justo, né? E que a justiça de Deus esteja sobre nossas vidas, que nós possamos ser justos em tudo que fizemos, fazemos, falamos e vemos, né? E que nós possamos ser justos para conosco e para com as pessoas ao nosso redor. Que Deus abençoe nossas vidas, a nossa casa, a nossa família. Eu quero cantar um louvor, não sou muito boa para cantar, mas assim, que Deus possa falar conosco. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. Que você tenha um ótimo dia abençoado por Deus.